Nós terminamos na última estação, quando o povo sai de Cádiz e volta para Cádiz. Você lembra que foram 38 anos. O texto que foi lido aqui agora há pouco diz que durante esses anos, Deus os testou. Sabe, para experimentar a eternidade, seremos testados. Para experimentar a vida com Deus, até a eternidade se cumprir em nós, nós vamos ser experimentados, testados. E o texto diz que Deus fez isso para provar do que verdadeiramente o nosso coração estava cheio. E é sobre isso, porque muitas vezes a igreja, o tempo de culto, se torna algo que vai proporcionar com que os meus desejos sejam realizados. Eu vou para Deus não para forjar aquilo que Deus tem para mim para a eternidade, não, mas para que Ele realize aquilo que eu quero para este tempo. Porque a maioria das nossas orações, a maioria dos nossos pedidos para Deus não tem a ver com a eternidade, tem a ver com coisas temporais. Deus resolva esse problema agora. Jesus disse que na cruz Ele vence o último adversário, preste atenção. Ele disse que vence o último adversário. Se é o último, depois desse não tem mais adversários. Você lembra qual foi? A morte. Jesus vence a morte e diz assim: o último adversário foi vencido. Aí você olha para a minha vida e você olha para a sua própria vida. Eu olho para a minha, você olha para a sua, porque aqui nós não somos curiosos pela vida dos outros, amém? Nós se importamos com a nossa vida, não é verdade? Então, você olha para a sua, que eu olho para a minha, e a partir disso eu preciso perceber, será que isso realmente é a minha história? Será que verdadeiramente os meus adversários foram vencidos e agora eu olho para Cristo e nele eu tenho a vitória definitiva? Porque se ainda eu não estou enxergando isso, ainda há tempo. Ainda há um tempo precioso para olharmos. Por quê? Porque na eternidade viveremos assim, olhando para Jesus. E lá você não vai ter mais perigo de perder essa eternidade. Lá você não vai ter mais dor, mais choro. Você não vai se preocupar mais com coisas temporais, físico, dores, dinheiro, carreira. O que eu vou comer, o que eu vou beber, não vai ser mais necessário, porque o Senhor terá preparado tudo isso para mim e para você. Então é sobre essa carreira, é sobre essa caminhada. Eu sempre digo que desde criança eu ouvia pessoas falando que Deus me tire desse deserto. Não tem como, a não ser que você morra. Porque o deserto é esse tempo. É um tempo dentro do tempo que Deus determinou para que eu e você pudéssemos viver nesse tempo. Então, por mais que você viva anos, eu vi uma notícia, essa semana eu vi uma pessoa que faleceu aos 98 anos. E a gente pode dizer, uau, viveu muito, mas acabou. Outros viveram menos. Outros viveram uma média de 70 e poucos anos, que é a média que se vive, mas acaba. Então, não, por mais que você se preocupe em se conservar, em estar bem, sabe, em tentar viver uma vida mais saudável, não adianta. Em algum momento isso aqui vai acabar. O seu deserto vai acabar. Fala para quem está do seu lado assim: o seu deserto vai acabar. E até parece que a gente está sendo profético. E até quando a gente fala isso, alguém vai dizer assim, amém, amém, porque o meu deserto... Mas o seu deserto acabando quer dizer que a sua vida aqui acabou. Esse tempo, se a gente pudesse colocar o cronômetro ali, Igor, será que a gente consegue colocar esse tempo ali, ó, 19h39, que é agora? Consegue colocar ali? De um jeito, coloca ali. Esse tempo vai acabar. 19h39, 19h40, amanhã, às 8 da manhã, tudo isso, em algum momento, isso vai acabar. Isso não vai fazer mais importância. Não terá mais importância. Por quê? Porque estamos agora na eternidade. Então, o relógio não vai fazer diferença. Quando você colocar lá, Jesus voltou. Tá brincando, Igor? O Igor é demais, ele é um ser abençoado demais. Não se preocupe, no tempo certo vai dar certo. Eu creio, em nome de Jesus. Então, entender que essa pedagogia é aquilo que Deus nos prepara para experimentarmos algo maior. Olha só, quando o povo vai visitar a terra prometida, espiar, é o texto que nós vimos lá em Números, eles vão espiar a terra. Quando aqueles homens voltam, eles dizem algo que é sobrenatural, porque por mais que você esteja vivendo um momento maravilhoso agora, pastor, como família, como empresário, como alguém, sabe, profissional. Temos cadeira lá para aquele povo que está de pé lá, irmãos? Cadê os voluntários aí, o pessoal? Vamos catar cadeira aí, vamos pôr cadeira para esse povo sentar aí. Se tem lugar perto de você aí, ninguém vai ficar de pé aqui. Lá na eternidade nós não vamos precisar de cadeira, não é verdade? Mas aqui nós precisamos ainda, então vai lá, tem lugar, pode vir, tem lugar aqui, ó, aqui na frente, aqui.
O pessoal está de férias agora. Olha só. Então, quando o povo entra lá na terra prometida, os espias ficam 40 dias. E depois de 40 dias, erga a mão aí, você que tem que trazer eles até aqui, Jesus. Aproveita que você é Jesus e traz eles. Ó, Jesus está trazendo você, irmão. É uma coisa maravilhosa aqui. É a única igreja na Fazenda Rio Grande que tem Jesus acompanhando você até o banco. E por acaso nós temos 2. Não é não? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Esse aqui que eu estou falando, né? Você. Então, quando eles voltam de lá, eles dizem assim: nós nunca vimos o que vimos lá. Sabe, essa é a expectativa que eu e você precisamos ter. Por mais que você fale, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero viajar para tal lugar, eu quero comer, eu quero experimentar. Tudo isso é maravilhoso, essas coisas são boas. Mas quando aqueles homens voltam de Canaã, voltam daquele lugar preparado, eles dizem assim: nunca vimos nada igual. É sobre isso a eternidade. Porque talvez você está esperando, vai ter um portão, nós vamos entrar, e aí assim vai ter uma luz que não dá para ver nada. Não. Vai dar para ver tudo. Deus preparou todas as coisas de antemão. Sabe o que quer dizer? Antes de você estar lá, já está tudo preparado. Olha que coisa maravilhosa. Já pensou? Você sai do culto hoje, antes de você chegar em casa, já está tudo pronto para você comer, porque se tem um problema, é crente com fome, não é verdade? Crente com fome dá trabalho. Então, você vai sair de, o que comeremos? O que a gente vai comer depois do culto? Porque essa é a conversa dentro do culto. Os grupos de WhatsApp funcionam assim. Para onde vamos comer? O que vamos comer? Mas olha só, não vai precisar porque vai estar tudo preparado. Alguém diga amém. Então, Deus tem algo superior. Presta atenção. Superior para mim e para você. Superior, acima, abundante. É sobre essa expectativa. Você não pode ficar sem entender aquilo que Deus tem para que você possa te ensinar, para que aquilo que você possa experimentar vivendo a eternidade ao lado dele. Esse é o projeto de Deus. A Bíblia diz que o sonho de Deus é que todos sejam salvos. Amém. Então eles voltam para Canaã para Cádiz depois de 38 anos, e agora toda aquela geração, você lembra? De 20 anos para cima, todos morreram no deserto. 40 anos foi suficiente para que toda aquela geração falecesse. E agora eles estão entrando como uma nova geração. E você lembra que a geração passada não quis entrar, mas a nova geração diz: não, nós vamos entrar. É o que Deus tem para nós, é o que Deus vai conquistar, Ele já nos deu. Essa é nossa herança, nós vamos entrar e vamos conquistar. É um outro povo, é uma outra mentalidade, de gente conquistadora, de gente que não vai ficar parado pelas circunstâncias. Tem gigante, e daí? E daí? Eu estou servindo a Deus, Ele preparou todas as coisas. Tem dificuldade? E daí? Deus está conosco, não seremos abalados. É sobre isso. Então é uma geração nova. Alguém diga amém. Essa é a nossa geração. Essa é a geração que foi forjada, experimentada, está pronta para entrar na eternidade. Sabe, eu tenho 51 anos e nunca experimentei um tempo como esse, dizendo: Deus está prestes a realizar tudo que prometeu e levar o seu povo para experimentar a eternidade ao seu lado. Nunca foi tão fácil perceber que esse tempo, esse deserto, está se findando, está acabando. Você pensa, não, o deserto vai demorar muito. Não vai. Deus está preparando todas as coisas. E no momento certo, tudo isso vai se conectar. Então, Jesus Cristo voltará e nos levará para a eternidade. Saiba disso. Ele voltará, ele prometeu. E tudo que ele cumpriu e tudo que ele prometeu na Bíblia se cumpriu. Não vai ser essa que vai falhar. Ele voltará. Amém? Então é importante para mim e para você entrarmos, conquistarmos, experimentarmos daquilo que viveu. Sabe, experiências, sensações, coisas nos dão prazer momentâneo. Mas o que Deus está oferecendo a mim e a você é uma oportunidade de experimentar algo que não é passageiro, é duradouro. Parece meio que sem precedentes, porque Deus quer nos dar a oportunidade. Na verdade, nós deveríamos pedir para Ele a oportunidade. Eu e você devíamos clamar, dizer: Deus, nos dá a oportunidade de estarmos ao seu lado. Mas Deus toma a frente e Ele decide dar a oportunidade para mim e para você. Ele se adianta e diz assim: eu quero ter você ao meu lado. Que coisa maravilhosa. É como alguém que anda segundo, sabe, um conselho
maravilhoso do Senhor, segundo a palavra, e ele está dizendo, essa pessoa não erra, não falha, esse é o nosso Deus, não falha, nunca falhou, não nos deixará, estará conosco sempre. Essa pessoa devia ser alguém que gerasse expectativa de nós estarmos perto dele, da gente querer estar perto, não, ele deseja estar perto de mim e de você, ele se adianta e nos dá a oportunidade. Então, quando o povo agora decide, essa nova geração decide entrar, você lembra que eles voltam ao lugar da derrota, a geração passada teve derrotas, por quê? Porque decidiu não entrar, ficou com medo, o medo impediu eles de conquistar, mas agora uma nova geração chega e diz assim, no mesmo lugar onde o povo foi derrotado, Deus dá uma segunda chance para que você saia, se apresente nesse lugar, onde a derrota aconteceu, Deus agora te dá a oportunidade de vencer, de avançar. Lugares que você chegou e durante um tempo enfrentou tristeza, dor, Deus te traz de volta a esses lugares para que você possa experimentar e dizer para aquele lugar, o lugar continua o mesmo, mas eu mudei, eu fui transformado, foi uma pedagogia, foi um tempo no deserto onde Ele me moldou, me forjou, eu estou pronto para experimentar a eternidade ao lado do Senhor. Você também está? É maravilhoso ter essa convicção, é poderoso. Deus vai levar você a lugares pela segunda vez, para que você mude a condição de lá atrás, foi dor e choro, agora alegria e vitória. Deus faz isso. Então nós aprendemos naquele tempo, que aquela geração entra e agora começa a conquistar a terra prometida. Você lembra que eles cruzam o ribeiro de Zered? Nós vamos colocar ali, tem a lupa. O ribeiro de Zered é a primeira transposição para a terra prometida. Eles passam por esse ribeiro, que é apenas um córrego, algo fácil de se transpor. E eles passam dali, mas é o limite. O ribeiro de Zered é o limite das duas gerações. Quem quer experimentar mais de Deus ou quem quer ficar na vida antiga. Aquele povo todo transpõe esse ribeiro, e eles vão adiante dizendo, o Senhor agora é aquele que nos conduz, nós viveremos segundo a palavra do Senhor. Então eles estão prontos para conquistar aquilo que durante 40 anos ficaram no deserto, dando voltas, sem chegar a lugar nenhum, mas agora, no mesmo lugar da derrota, Deus dá a oportunidade de ter uma vitória. Você precisa olhar para a sua história, existem lugares que você vai precisar voltar lá, e talvez aqueles lugares ainda serão como antes, mas você vai voltar lá para dizer assim, eu fui mudado, eu tenho uma oportunidade de chegar. Então, o povo entra ao lugar da promessa, acessa o lugar da promessa. E hoje, nós então chegamos à última estação, a estação aonde, a sétima estação, a estação aonde Josué agora é o líder do povo. Você lembra que em Zered, Deus, aquela geração toda acaba. Miriam e Arão são os últimos a morrer daquela geração. Só Caleb e Josué, segundo a palavra do Senhor, entrariam na terra prometida. E ainda Moisés está vivo, mas Moisés agora também é levado pelo Senhor, e Josué assume esse lugar. Ele é que vai conduzir o povo à primeira conquista dentro da terra prometida, porque uma coisa é você adentrar a essa promessa, uma coisa é você começar a trilhar o caminho do deserto, a pedagogia do deserto, mas outra coisa é você entender o processo de Deus na sua vida, para que você acesse essas coisas. Então aquilo que Deus prometeu está disponível para mim e para você, amém? Mas algumas coisas teremos que conquistar no caminho. É sobre isso. Essa é uma noite onde eu e você entraremos nesse lugar e teremos acesso à terra prometida, mas conquistaremos a cada tempo o território que Deus tem para mim e para você. Então eu quero começar dizendo para você que em Josué capítulo 5, nós vamos ver o primeiro desafio dentro da terra prometida, que é Jericó. Em Jericó, o povo de Deus vai enfrentar a primeira crise, ou o primeiro desafio dentro da terra prometida. Sabe, a maioria dos cristãos, ou daqueles que se convertem, no nosso momento de blitz do amor aqui, nós vimos muitos visitantes, alguns são cristãos, outros não são, mas isso pouco importa, mas a diferença é de que muitas vezes nós olhamos para a carreira que nós temos como cristãos e se esquecemos. Pedagogia do deserto, eu quero essa cena lá. Eu entendo que muitas vezes nós não entendemos o que estamos vivendo.
Então, você se converte, você precisa aprender a como se comportar como um cristão. Seu caráter, sua mentalidade, a sua estrutura deve ser mudada. Seus princípios são moldados agora não por aquilo que você aprendeu na escola ou dos seus pais, mas por aquilo que a Bíblia diz ser correto. Então, crescemos e avançamos nisso. Então, agora, adentrar a terra prometida é conquistar aquilo que Deus já prometeu para mim e para você. Então, compreenda que muitas vezes o povo que saiu do Egito ainda carregava o Egito na cabeça. Tem muita gente que ainda vive a expectativa de as coisas do passado, que conseguem tentar encontrar alegria no passado. Sabe, mas o passado não nos pertence mais. Jesus Cristo veio e pagou o preço por tudo aquilo que nos oprimia. Somos livres agora. Então, o povo carregava o Egito ainda na cabeça. Mas Josué e Caleb, que são modelos para mim e para você, apesar de ter nascido no Egito, eles carregam no coração Canaã. Eles dizem, não, nós não somos daqui. Apesar de estarmos vivendo aqui, de termos nascido aqui, existe uma promessa superior para mim e para você. Quantos estão entendendo aqui? É sobre isso, é sobre ter algo prometido pelo Senhor. Então, eu quero que você entenda que essa é uma caminhada de uma trajetória que Deus quer levar eu e você. Josué capítulo 5 começa a falar sobre a queda de Jericó. No versículo 13, você vai se identificar. Versículo 13. Preste muita atenção. Eles agora entram na terra prometida e tem um desafio. Tem muita gente que aceita Jesus e pensa, daqui em diante eu não tenho mais problema. Pelo contrário, você vai ser moldado pelas circunstâncias. As circunstâncias vão nos moldar a ponto de podermos aprender com o Senhor. Antes, aquele povo reclamava. Agora, aquele povo aprendeu a glorificar a Deus diante das lutas. Sabe, aquele povo que antes reclamava porque não tinha, agora adora antes de ter. É uma mudança de mentalidade. Josué capítulo 5, versículo 13 diz assim então: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou pelos nossos inimigos? Na verdade ele está querendo saber, você é do nosso exército ou é do exército inimigo? Então o anjo, o homem, diz assim: nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e em sinal de respeito e lhe perguntou: qual a mensagem que o meu Senhor tem para o seu servo? Veja que antes ele pergunta: quem é você? E aquele anjo diz: eu sou comandante do exército do Senhor. É um general. E quando ele entende que existe um general, ele fala: peraí, eu sou apenas um líder. Então tem alguém superior aqui. Josué pergunta para ele: qual é a mensagem que Deus tem para mim? Versículo 15. O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está é santo. E Josué as tirou. É importante pensar que no primeiro desafio de Josué, quando ele assume a liderança do povo, o primeiro desafio é o maior desafio. Se você for ler, estudar um pouco sobre a geografia do lugar, Jericó ainda é uma das cidades mais antigas existentes, até hoje. E naquele tempo, Jericó era a cidade que nunca havia sido conquistada. Não havia como conquistar aquela cidade. Por quê? Ela foi construída sobre o cimo de um monte. Era um lugar alto. E além de ser num lugar alto, aonde para você atacar, você teria que vir de baixo. E aí, os exércitos inimigos eram atacados por flechas, pedras e outras coisas que eram jogadas. Era muito difícil subir aquela rampa. E além disso, a Bíblia diz que os muros de Jericó tinham 7 a 8 metros de altura e 4 de largura. Bom, essa parede aqui, eu não acredito que não tenha um homem aqui nessa noite que é capaz de derrubar essa parede com as mãos. Bom, é uma parede de 20 centímetros, 30. Agora imagine de 4 metros. Então essa cidade nunca havia sido conquistada. Por quê? Pela localização, pela geografia. Mas todos ao redor haviam tentado conquistar, mas nunca conseguiam. Então Deus, ao invés de levar o povo primeiro para um desafio mais simples, não, Ele leva logo para o maior desafio.
Josué, como qualquer líder, como qualquer homem e mulher de Deus, quando enfrenta algo maior, muitas vezes do que aquilo que você imagina a sua fé, não que a sua fé seja pequena, mas muitas vezes nós limitamos assim, o que eu tenho de fé não é suficiente, eu preciso do Senhor. Eu acredito que Josué nesse momento está indo para diante de Jericó para olhar aquilo e falar assim, como eu vou conquistar isso? É como uma situação na sua vida que você olha e diz assim, como eu posso sair desse buraco que eu me meti? Como agora a minha família pode mudar? Não há mais saída para o meu casamento, a vida financeira acabou, eu estou falido, como posso sair disso? É mais ou menos essa situação. E quando eu e você estamos nessa situação, a quem nós buscamos? A Deus. Nós vamos ao Senhor. É quando a sala de oração está mais cheia, é quando a sua vida devocional é mais, composta de tempos com Deus. Por quê? Porque você precisa de um milagre. Você precisa que Deus dê uma resposta. Então Josué não é diferente de mim e de você. No capítulo 1, você vai ver Deus falando com ele, ser forte e corajoso. Uma vez não, várias vezes Deus vai dizer, Josué, aquela muralha é grande, ser forte e corajoso. Josué, liderar esse povo é difícil, ser forte e corajoso. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Quando a Bíblia enfatiza tantas vezes ser forte e corajoso, é porque com certeza havia temor em Josué, havia medos, haviam dúvidas. E ele vai para aquela muralha, para frente, para perto de Jericó, exatamente para olhar aquilo e falar assim, Deus, olha o tamanho disso, olha o exército que tem lá, não tem como, mas algo sobrenatural acontece, sobrenatural acontece, sobrenatural acontece. Talvez você está aqui nessa noite, e algo natural não resolve a sua vida, algo natural não tem como mudar a sua história, algo natural não tem como transformar, e você está aqui dizendo, só Deus pode mudar a minha vida. Irmãos, enche de cadeira nesse corredor aqui, ó. Pode encher de cadeira esse corredor aqui, por favor. Cadê o pessoal do apoio? Enche de cadeira aqui, Hanna, junta a cadeira, pode pôr aqui. Não, o pessoal não tem que ficar andando por aí não, procurando lugar. Enche de cadeira aqui, vamos lá, irmãos. Se tem um líder aí, ajuda esse pessoal aí a colocar cadeiras aqui, vamos encher. Logo, logo nós vamos, pode abaixar a mão, Luciano. Logo, logo nós vamos estar num lugar de muito mais gente, então não vai precisar. Mas agora a gente precisa realmente que vocês nos ajudem aí, tá bom? Então, quando Josué vê essa circunstância, quando Josué olha essa circunstância, ele fala, só Deus, só o Senhor pode nos ajudar. E ele vai para lá orar. Mas quando ele está lá orando, acontece algo sobrenatural. Um anjo aparece. Você parou para pensar que nessa noite, diante das lutas e dificuldades que você pode estar enfrentando, Deus pode enviar um general do exército dele para te ajudar? Eu preciso de alguém que creia aqui nessa noite, tá bom? Eu preciso de alguém cheio de fé mesmo, de verdade, para me ajudar aqui nessa noite, amém, irmãos? Diante das lutas que temos, das dificuldades, Deus não manda, sabe um anjinho com asinha, não, Ele manda um general para ajudar você e dizer, o Senhor é contigo, homem forte e valente. Como ele manda para Gideão, Juízes capítulo 6, ele manda um anjo que encontra Gideão e fala, o Senhor é contigo, homem forte e valente. Sabe, nessa noite talvez você esteja precisando de um ungido do Senhor, de algo de Deus na sua vida que diga, seja forte e corajoso. Josué entra naquela batalha e experimenta algo sobrenatural, porque ele quer que aquele povo conquista. Sabe, é a ideia de um pastor, é a ideia de um líder, é a ideia de um missionário, é a ideia de um profeta que quer levar, pode colocar as cadeiras aí, que quer levar as pessoas a encontrar a eternidade. Escute, o maior trabalho de um pastor, tá bom? De um pastor, não é fazer de você bem-sucedido, não é fazer de você um empresário bem-sucedido, não é fazer de você apenas um marido bem-sucedido, um pai. O maior trabalho de um pastor é levar você e a sua casa ao Senhor, para que você experimente a eternidade, porque o que importa é você ser bem-sucedido e perder a eternidade. Bem-sucedido, mas perdeu a eternidade. Uma família que avançou, todos bem-sucedidos, mas todos distantes do Senhor. Que triste será isso, que terrível será isso, eu olhar para minha família e dizer assim, mas como eu gastei tanto tempo buscando dinheiro, buscando coisas, eu não ministrei a salvação, eu não ministrei a graça, que terrível dia será esse. Mas isso não vai ser conosco, nem com a sua casa, porque Deus escolheu você para mudar a geografia, a mentalidade, a estrutura da sua família, amém?
Deus escolheu você para isso. Josué está lá então, e ele está lá, e ele encontra o anjo, e ele pergunta para o anjo, você é dos nossos ou dos inimigos? Ele falou assim, nem uma coisa nem outra. Você vai entender agora quem sou eu. E ele diz, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Josué agora está vendo, peraí, tem algo grande aqui acontecendo. Peraí, eu estou querendo lutar isso aqui, estou querendo dar uma solução do meu jeito, mas Deus enviou um príncipe do exército, um general. E aquele homem diz para Josué, Josué, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é... E aqui acontece algo muito sobrenatural, por quê? Porque desde a minha infância, eu sempre liguei essa frase, pode pôr para mim lá, versículo 15. Eu sempre liguei essa frase. O comandante do exército do Senhor lhe respondeu, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é santo. Eu sempre liguei, sempre fui ensinado, de que o que representava isso era que aquilo lá era de Deus, então eu não podia pisar, porque é mais ou menos consagrado, né? Na minha época, quando eu era criança, meu pai não deixava eu chegar perto do altar, porque era algo sagrado, então o altar não podia ser tocado, o culto era daqui para lá, você nunca vinha para frente, porque eu lembro que na minha igreja que eu frequentava era um tapetão vermelho, tinha até 2 andares, assim, eu como criança morria de medo, porque meu pai dizia, aquele lugar não pode, aquilo lá não pode, é sagrado, o altar é sagrado, então eu falava, se eu for lá e pôr a mão, eu morro, eu não ia lá, e eu sempre fui ensinado e aprendido sobre esse texto, que era exatamente isso, eu preciso me tirar a sandália, não pode ser sapato, por quê? Porque o local é santo, mas a verdade é que Deus estava dando uma palavra para Josué, dizendo, Josué, o que você vai enfrentar hoje, você não enfrentará. Ué, mas como assim, Deus? Não é eu que estou liderando esse povo, não, a partir de agora, eu lutarei essa batalha. Deus, mas como é que a gente vai fazer isso? Tire a sandália dos seus pés. E aí, acaba toda a parte, sabe, espiritual desse texto, porque o que Deus está querendo dizer para Josué é o seguinte, Josué, tire essas sandálias, entregue as suas sandálias, e ele entrega as sandálias. Então, no Israel antigo, as alianças eram feitas dessa maneira, se você comprasse o terreno de alguém, aquela pessoa que vendeu o terreno, ela tinha que tirar as sandálias, e entregar a sandália para você. Então você erguia as sandálias diante de algumas testemunhas e dizia, olha, as sandálias dele está aqui, comprovando que eu comprei esse terreno. Aonde ele está pisando agora, não é mais dele. As sandálias estão comigo. Então Deus está dizendo para Josué, Josué, tire as sandálias dos seus pés, porque esse lugar que você está não é seu. Essa conquista que você vai ter não é sua. Essa terra que você está pronto para conquistar também não é sua, é minha. Ah, pastor, não é assim não. Eu sempre aprendi. Bom, eu também. Até o dia que eu li o livro de Ruth, capítulo 4, versículo 6. Porque talvez você fala aí, não, pastor, eu sempre aprendi que esse lugar é santo, que nós não podíamos profanar aquilo lá. Não tem nada disso. É só uma aliança. Eu vou provar para você na Bíblia, tá bom? Vou provar na Bíblia. Ruth, capítulo 4, versículo 6. Diante disso, o resgatador respondeu, nesse caso, não poderei resgatá-la, pois colocaria em risco a minha propriedade. Resgate-a você mesmo. Eu não poderei fazer. Presta atenção. Aqui, o livro de Ruth é a história de Ruth, Noemi e Boaz. Boaz agora quer se casar com Ruth, e ele precisa comprar as terras que eram de sua sogra. Então, mas ele não tem direito sobre isso. Então ele vai ao resgatador. O resgatador é uma pessoa familiar, é alguém da família que precisa comprar. Então ele vai lá, olha, compra a terra dela. E ele falou assim, eu compro, só que se você comprar, você tem que casar com ela. Ele tinha que casar com Ruth. Aí ele falou assim, não, então eu não quero casar. Então se você não quer comprar, porque você tem que casar, vende para mim. Aí ele fala, tá bom, compra você. Olha o versículo 7 agora. Ora, antigamente Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim, oficializavam o negócio em Israel. Tire as sandálias dos seus pés, Josué, porque eu vou comprar essa terra aqui. Vai ser minha. Isso aqui que você está pisando vai ser meu. Sabe esse grande obstáculo que você está olhando? Não vai ser problema seu, porque essa terra vai ser minha. Você podia olhar para sua casa agora e falar assim, Deus, eu vou tirar minhas sandálias e vou dar essa propriedade para o Senhor.
Deus, eu vou tirar as sandálias do meu casamento e vou entregar ao Senhor. Deus, eu vou tirar as sandálias da vida dos meus filhos, os meus filhos serão teus. Eu estou dando, está aqui, ó. Eu tiro as sandálias dele e coloco nas tuas mãos, meus filhos são seus, meu casamento é seu, minha família é sua. A gente sempre pensou que foi espiritual demais quando Deus falou, tira a sandália, mas Deus está falando, eu quero fazer um negócio com você. Eu quero negociar. Ei, irmãos, preste atenção, você nessa noite, Deus está falando, sabe esse problema? Eu quero negociar com você. Qual que é o problema? O problema é minha casa, eu quero negociar, eu quero que ela seja minha. O problema é o meu marido, eu quero negociar, eu quero que ele seja meu. O problema é a minha família, eu quero negociar, eu quero que a sua família seja minha. O problema é a minha empresa que está falida, entrega para mim, eu quero comprar. Você já parou para pensar? Se o cara chega para você assim, pastor Samir, eu tenho uma empresa, estou devendo 500 mil reais, e deve aparecer mais uns 2 milhões de dívida. Eu vendo muito pouco, a empresa não é boa, o negócio não é bom, o produto não é bom, mas eu estou vendendo por $1 milhão. Você compraria? Não. Claro que não. Uma empresa falida, quebrada. Eu tenho os funcionários, mas os funcionários não gostam de trabalhar nessa empresa. Eu tenho as pessoas que trabalham comigo, eles fazem o produto, mas eles também não gostam de fazer. Quer comprar essa empresa? A gente não quer. Quer comprar essa família? Quer comprar esse filho? Quer comprar esse casamento? Ninguém compraria. Mas Deus está dizendo, eu pago o preço. Eu pago o preço. Tira as sandálias. Tira, vamos fechar esse negócio? Tira as sandálias. Me entregue e eu mudo a história da sua casa. Me entregue. O Salmo 60, Deus diz assim, sobre Edom lançarei as minhas sandálias. Eu exijo, sabe o que Deus está dizendo? Eu exijo, é meu, é direito meu, é a minha terra, é o meu povo, é a minha propriedade. Josué vai descobrir que o general naquela batalha não seria ele. O general naquela batalha está acima dele. Aprender isso é uma tarefa importante na vida de um cristão. Tem gente que depois de aceitar Jesus pensa, eu posso fazer o que eu quiser. Não pode. Não pode. Antes de comandar, Josué precisa aprender a ser comandado. É assim em qualquer lugar. Só que esse texto aqui tem mais de 2000 anos. Ele está à frente do seu tempo, dizendo, eu vou preparar coisas. Que você lá na frente vai dizer assim, olha, que coisa interessante, Deus está falando, eu já usei isso há 2000 anos atrás. Tudo que você está vendo não é novo para mim. Josué precisa aprender que naquela conversa que ele inicia com o anjo, ele entra como um líder, mas ele termina como um servo, um adorador. Ele diz assim, diz o que o meu Senhor quer falar ao seu servo. Agora, ele sabe como se portar. A primeira vitória de Josué como líder, a primeira vitória minha e sua como cristãos, sabe, é uma batalha contra a minha e a sua carne, contra nós mesmos. Essa é a maior e talvez a batalha mais difícil. É vencer os nossos próprios desafios. Então, eles vão para a batalha. Josué capítulo 6. Eles entram para a luta. Deus assumiu o controle da batalha. Ele dará as estratégias. Eu fico pensando, como é que seria com a gente? Olha, essa luta que você está tendo, eu serei o comandante. Eu vou dar as estratégias. Você pensa, vai ser a melhor estratégia do mundo. Vai ser a coisa mais assim sobrenatural. Vão sair raios, cavalos alados, a coisa maravilhosa. Deus é maravilhoso, é assim que ele vence as batalhas, vai ser assim. Bom, em Josué capítulo 6, então, a Bíblia diz assim. E Jericó, versículo 1, estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Aí você pensa assim, em pouco tempo eles vão se render. Por quê? Porque eles estão lá dentro fechado, nada entra e nada sai, eles vão ter fome, vão ter sede. Jericó nunca teria sede, porque dentro daquela cidade havia uma fonte, a fonte de Jericó. Se tinha uma coisa que não faltava naquela cidade, era água. O que o inimigo podia pensar, vamos cortar o fornecimento de água. Em Jericó não funcionava, porque a água estava dentro da cidade. Então eles estão cercados e eles estão tranquilos, no alto. Nada pode nos abalar.
A confiança deles está nas muralhas. A confiança deles está na geografia. Nada pode nos abalar. A Bíblia diz e nos ensina os estudiosos que o primeiro muro tinha 6 a 7 metros. E depois dele uma grande ladeira. E no final dessa ladeira um outro muro de 5 ou 6 metros. Era muito alto. Não tinha como alcançar. Bom, essa cidade está fechada. Versículo 2. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei, os seus homens de guerra. Uau! Você já parou para pensar? Que hoje, Deus pode encontrar você e dizer assim: saiba, tudo que você está correndo, todas as coisas que estão afligindo você, eu já venci por você. Isso vai acabar. Que notícia! E você perguntaria, como vai ser isso? Bom, Deus vai explicar para Josué. Versículo 3. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Olha a estratégia de Deus. Não parece com uma estratégia militar. Não tem nada a ver com o que os estrategistas militares usavam naquela época. A estratégia de Deus é: como nós vamos lutar? Nós vamos rodear a cidade 6 vezes, uma vez por dia. Faça isso durante 6 dias. Versículo 4. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um no lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: aqui é algo muito importante, porque aquele povo foi guiado por Moisés, e Moisés durante todo aquele tempo, 40 anos, foi o líder deles, e muitas vezes eles viram coisas estranhas acontecendo: água que jorra da pedra, um mar que se abre, serpentes que surgem, carne de ave que aparece no meio do deserto. Onde que eles foram criados? Para essas codornizas aparecer, água amarga que vira água doce. Eles viram essas coisas estranhas acontecerem. E agora Josué está governando, ele que está liderando. Eles pensam: não, agora a estratégia para vencer essa cidade não tem como ser algo muito esquisito, vai ser algo militar. E aí Josué chama os sacerdotes e os líderes e fala: eu vou explicar para vocês a estratégia. Pensa você sentando na mesa com o seu caderninho para preparar a sua tribo para o ataque. Você fala: como é que vai ser? Nós vamos atacar pelo flanco norte, vai ser avião, vai ser... Como é que vai ser, Josué? E Josué disse assim: ó, o Senhor me deu a estratégia. Todo mundo fala assim: viu? Esse líder é fera. Porque toda vez que você começar uma oração, ou falando com alguém, falando assim: o Senhor me falou, a pessoa fala assim: eita Deus, o Senhor falou com você? O Senhor me falou. Então quando Josué fala: o Senhor falou comigo, todo mundo fica faceiro, vai dar bom. Agora se o Senhor falou com ele, vai dar boa. Aí Josué diz assim, versículo 6. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. Os caras já começam a ficar assim: como é que é? Nós vamos levar a arca? Nós vamos levar chifre? Versículo 7. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguiam a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia que eu lhes ordenar, então vocês gritarão. Versículo 11. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Imagine a cena: eles vão, dão uma volta na cidade, tudo quieto, e volta para o acampamento. Qual seria a conversa? Bom, versículo 12. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes
levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levaram a arca, levaram as trombetas e iam adiante da arca tocando trombeta. Os homens armados iam à frente e o restante dos soldados seguiam a arca do Senhor, enquanto as trombetas eram tocadas continuamente. No segundo dia, rodearam a cidade mais uma vez e voltaram ao acampamento. Durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão na casa dela serão poupados, pois ela escondeu os espias que enviamos. Versículo 18. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejais destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça não só a vocês, mas a todo o acampamento. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor. Deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som da trombeta e do forte grito, o muro caiu. Uau! Que cena! Feche seus olhos por um instante. Imagine a sua vida. Imagine as lutas, as dificuldades que você enfrentou até chegar aqui. E agora nessa noite, a estratégia que é dada para mim e para você não é uma palavra de autoridade, não é uma palavra profética, é uma ordem simples dizendo: você vai rodear durante 7 dias essa circunstância. E no 7º dia, Deus vai te dar a vitória. E o que eu vou fazer? Nada. Só vai rodear essa cidade. Só vai rodear essa luta, só vai rodear esse problema. Durante 7 dias, você vai fazer isso. Senhor, nós estamos na Tua presença, diante de uma ordem que muitas vezes para nós não faz sentido, como eu acredito que para Josué e para aquele povo também não faria sentido, ou não fazia, até o momento que eles viram os muros caírem. Assim como aquele povo, nessa noite, eu peço para que o Senhor nos dê estratégias, para que também, como aquele povo viu, nós possamos ver os muros daquilo que nos oprime, daquilo que é contra a nossa vida, nossa família, contra a nossa história, também sejam derrotados nessa noite. Nosso coração se enche de expectativa, porque a Tua palavra não é um livro de história, é um livro profético, que revela no passado aquilo que o Senhor quer fazer ainda hoje. Então, nessa noite, eu peço para que o Teu Espírito Santo traga sobre nós sabedoria, discernimento, para que através da Sua palavra sejamos instruídos conforme aquilo que o Senhor tem para mim e para os meus irmãos. Eu oro para que cada batalha, para que cada muralha, cada adversário, do menor ao maior, da circunstância mais simples à mais grave, nessa noite, eu não conheço, mas o Senhor sabe, cada um que entrou aqui, cada limitação, cada área que precisa romper, eu oro para que nessa noite, eles possam ter coragem de obedecer ordens simples, mas que trarão um resultado sobrenatural, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Glória a Deus. A batalha com a estratégia mais maluca, mais estranha da história. 6 dias rodeando uma cidade. Hoje pela manhã eu falei, parece ser simples, mas Fazenda Rio Grande tem, o Daimon me mandou, uma circunferência de mais de 80, chega a 100 quilômetros. De 70 a 100 quilômetros, dependendo da fronteira que você vai. Imagine, você dar uma volta nessa cidade, 70 quilômetros. Gastaria algumas horas. E a estratégia no outro dia, a mesma coisa. Durante 6 dias, eles deram uma volta. Mas no último dia, no 7º, eles deram 7 voltas. Então, 70 vezes 7. Quase que parece que é meio profético isso aqui, mas não é não. Seriam muitos quilômetros.
Para quê? Por quê? Porque Deus pediu para que fosse assim. Então a estratégia mais estranha vai trazer uma das talvez maiores vitórias que Deus poderia dar ao seu povo. A batalha da cidade que nunca foi conquistada. A batalha contra uma cidade e muros que nunca haviam sido conquistados. Como um povo sem armas, um povo sem estratégia militar pode conquistar? Bom, talvez isso fosse o que eles estivessem pensando naquele dia. Como muitas vezes eu e você possam pensar, como a gente pode vencer isso? Como eu posso superar esse trauma? Como eu posso vencer essa luta? Bom, eu quero nessa noite entregar a você 5 passos, muito simples, que estão escondidos, talvez escondidos dentro desse texto, e que você vai mudar tudo aquilo que você conseguia enxergar sobre esse texto. Eu me lembro que, quando eu era criança, se cantava um cântico na igreja dizendo assim: vem com Josué lutar em... Aí ó, os crentes antigos, Jericó. Vem com Josué lutar em... Quem conhece? Deixa eu ver, quem conhece? Olha só, mas o canto já está errado, porque em que parte do texto aqui houve luta? Em que parte do texto aqui eles tiveram que mandar um míssil naquela muralha, jogar uma bomba? Não tem luta. Então a gente cantou a vida inteira, Eliel, vem com Josué, não tem. Suba os montes, não tem nada. A Bíblia diz que caiu. Deus deu a vitória, diga amém. Deus deu a vitória. Então eu quero mostrar 6 passos de como Deus construiu essa vitória. Ela vai mostrar a mim e a você que não é uma estratégia militar, não é uma estratégia de guerra, é uma estratégia de adoração. Então, anote esses 5 passos e a gente vai para casa experimentar a melhor semana de nossas vidas. Diga para quem está do seu lado, você está animado? Fala para ele, não parece? Olha só, nós poderíamos vender pílulas de sucesso aqui, não poderíamos? Nós poderíamos vender um remédio, um xarope que te desse vitória, mas nós estamos aqui vendendo uma fé, uma esperança, para que você creia que buscando o Senhor, andando nos seus caminhos, Ele trará vitória sobre a sua vida, que você tendo uma vida, cultivando uma vida devocional. Muitas pessoas querem uma palavra profética, algo sobrenatural, quando na verdade nós precisamos entregar uma vida devocional. Vida devocional não é aquele versículo que você lê de manhã, não é aquela oração que você faz, abençoa o meu dia, não. A vida devocional é uma vida de devoção a Deus. Tudo que eu faço glorifica o Senhor. As minhas ações, eu saio para trabalhar, eu não vou dizer assim, amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que fazer, não, eu vou dizer, que bom que eu posso fazer isso, porque fazendo o meu trabalho, cumprindo o meu horário, eu glorifico a Deus. Será que faz sentido aqui para alguém? Não, mas no trabalho eu cuido, eu sou dona de casa, então faça isso glorificando ao Senhor. Diga, amanhã eu terei que lavar aquela louça, amanhã eu terei que limpar a casa. Que bom que Deus está me dando condição de poder glorificar a Ele com o meu trabalho. É maravilhoso. A vida devocional nos leva a glorificar a Deus por tudo. Tudo está conectado a Ele. Então, o primeiro passo, anote aí, é a demarcação do território. Todo lugar que pisar a planta dos seus pés, eu te darei. É uma palavra para Josué. Ele está dizendo, olha, aonde você pisar, eu vou te dar. Demarca esse território porque é seu. A marcha que Deus manda aquele povo fazer ao redor daquela cidade se parece também com a marcha que o povo fazia ao redor do tabernáculo. Quando eles entregavam as suas oferendas, eles ficavam ao redor entregando o holocausto, o sacrifício, porque no Antigo Testamento era um bode não, mas uma ovelha, um cordeiro, um pássaro, que representava, espiava o pecado do povo. Então, para que você tivesse seu perdão, o perdão dos pecados, você tinha que levar lá um cabrito, uma ovelha, um pássaro, e aquilo servia como sacrifício pelos seus pecados. Mas em Jesus Cristo todo sacrifício foi feito inútil. Nele o sacrifício único e suficiente foi estabelecido. Jesus Cristo agora paga o preço e pagou por mim e por você, pelos nossos pecados, nos restituiu a imagem e semelhança do Pai. Aleluia. A graça nos alcançou. Então, a demarcação
No judaísmo antigo, existia procissões ao redor do altar, durante o período de festas, sabe? Então nós temos um paralelo entre as procissões do holocausto com a procissão de Jericó. Era mais ou menos como que Deus dissesse: Jericó vai ser o sacrifício pela vida de vocês, a oferta que vocês me darão vai ser Jericó. Jericó não era apenas, sabe, um lugar, era a porta de entrada da terra prometida. Jericó não foi apenas sitiada, sabe, ela está cercada, não apenas cercada, mas ela está cercada de adoração. Aquele povo está ali andando segundo uma palavra de Deus, eles estão rodeando aquele lugar segundo o mandamento do Senhor. Eu não sei o que vai acontecer, porque eles não sabiam, eles sabiam que Deus entregaria aquela cidade, mas como? Particularmente, um muro, uma cidade pode ser conquistada apenas eu dando voltas em torno dela. Ela está cercada de trombetas, de cânticos. Preste atenção, porque essa batalha vai mais se parecer com um culto de adoração do que com uma guerra militar. Quando você pensa em guerra militar, escudo, espada, lança, flecheiros, arqueiros, guerra, sabe, soco, briga, confusão. Mas nessa batalha é tudo ao contrário. O primeiro ato deles não é sair gritando e atacando o inimigo, não. Eles vão ao redor, cultuando a palavra que Deus deu a eles. O primeiro movimento deles é territorial. Ele está dizendo: Deus, nós estamos rodeando aquilo que o Senhor já nos deu. É uma atitude de fé, porque muitas vezes nós queremos ver para crer. Senhor, se o Senhor fizer isso, então eu entregarei minha casa ao Senhor. Senhor, se o Senhor mudar a minha vida, eu te servirei. Não, eles estão fazendo antes de ver. Essa é a fé, é assim que ela age. Eu não ajo quando o milagre acontece. Antes do milagre acontecer, eu já estou adorando. Jericó, então, é a derrubada de uma fortaleza espiritual. A queda de Jericó mais parece com uma cerimônia de culto do que com uma operação militar. Ela, de fato, é uma cerimônia litúrgica. Deus vai ser glorificado naquele lugar. Eu vou repetir: Deus vai ser glorificado naquele lugar. Sabe, o culto todo devia ser litúrgico, apontando para aquele que merece toda a glória. Para aquele, a todo momento que você entra aqui, a um momento que você entra por aquelas portas, que você ergue as suas mãos, tudo que você fizer aqui tem que ser para exaltar, para glorificar, para cultuar a Deus, entregar a adoração a Ele. É um ato profético. Deus está consagrando aquela cidade, Deus está reivindicando aquela terra. Jericó seria uma fortaleza espiritual memorial. É aquilo, todo mundo vai lembrar. Quando você enfrentar outras lutas lá na frente, Jericó é a cidade mais difícil de ser conquistada, e vai ser a primeira a ser conquistada. Quando você estiver conquistando a 10ª cidade, está parecendo difícil, se lembre do que eu fiz em Jericó. Você precisa olhar para a sua história. E se hoje você talvez esteja enfrentando um momento difícil, lembra daquilo que Deus já fez na sua vida. Eu vou repetir, lembra mais uma vez daquilo. Hoje foi dito aqui, faz de novo, Senhor, como o Senhor fez no passado. Abacuque capítulo 2, ele fala, lembram o que Deus fez no passado, lembra das vitórias que tivemos, lembra do que Ele realizou, faz de novo nesse tempo. É o clamor daquele profeta, tem que ser o meu e o seu clamor. Faz de novo, livra de novo. Pastor, mas Deus vai ficar dando chance? Deus é Deus de oportunidades. Você não vai ter uma chance e acabou. Eu sou do tempo que a pessoa que errava na igreja era colocada num banco, exposta. Tinha uma liturgia para expor a pessoa. Eu participei disso. Eles levavam alguém lá na frente que cometeu certo tipo de pecado, sei lá, adultério. E levavam uma testemunha e chamavam um membro da igreja e falava assim, olha, nós como igreja te amamos, mas o pecado, irmão, quem é que vai voltar nesse lugar depois de ser exposto desse jeito? A gente não sabia, não conhecia sobre o amor de Cristo. Eu sou desse tempo. Já pensou? O meu pecado tem que ser exposto? E a gente não trazia cura, a gente trazia uma ferida ainda maior. Ao invés de abraçar e de cuidar e falar assim, olha, você errou, vem cá,
Quantos são pais aqui? Seu filho nunca errou? Várias vezes. E digo para você, vai errar sempre. Como é que você faz? Corrige, ensina, mas diz: você é meu filho, eu te amo. O seu erro não me afasta de você. O seu erro não me faz deixar de te amar. Eu continuo te amando. Esse é o amor do pai. Por que a gente colocou essa regra de expor as pessoas, dizendo: nós vamos curar? Que curar? A gente magoava, feria. Jericó guardava a entrada da terra prometida. A marcha ao redor da cidade é um ato profético de confrontação espiritual. Presta atenção. Antes da queda física, antes de Deus transformasse tudo aquilo em um território de Deus, Ele confronta a fortaleza que domina aquele território. Dentro de Jericó, há uma adoração a um Deus pagão, cananeu. Eles faziam sacrifícios, holocaustos ao Deus que eles serviam, o Deus cananeu da terra. Deus está dizendo: esse Deus não tem poder nessa terra, porque essa terra agora tem um dono. Então nós vamos eliminar o seu poder, e a sua autoridade está caindo diante de uma outra autoridade. Escute, o poder e a autoridade só cai diante de uma autoridade maior. Nós precisamos entender isso. Se você quer libertação na sua casa, se você quer cura e transformação no seu casamento, na sua vida, na vida dos seus filhos, na sua família, você precisa repreender aquela condição espiritual, uma fortaleza espiritual que se apossou daquele lugar. Você tem que ir lá e guerrear, você tem que ir lá e lutar e confrontar aquela fortaleza, aquela condição espiritual que confronta e que muitas vezes domina aquela área. Você vai lá e diz assim: tem um dono aqui agora, é Jesus Cristo. Eu me lembro uma vez, eu e minha esposa fomos numa casa, a pessoa dizia assim: não, eu tenho ouvido barulhos, eu tenho feito isso, aquilo, está muito difícil, eu tenho sonhos, parece que eu vejo sombras, parece que isso. A gente foi lá, e nós chegamos lá, e a pessoa falou assim: olha, no meu quarto o que acontece? Deus apontou, eu entrei no quarto, só que a minha esposa ficou com essa mulher e o marido na sala, e eu entrei lá, e quando eu comecei a orar, eu falei assim: espírito territorial, demônio, você está repreendido. Irmão, por cima do guarda-roupa dela parecia um gato, um negócio correndo. E claro que eu assustei, né? Lógico que eu assustei. Não, mas só você que é crente falou assim: não, eu aqui, corajoso. É claro que eu arrepiei o corpo inteiro. Mas eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Só eu que já passei por isso. Deixa eu ver aqui, mais alguém já passou. Não é porque a gente crê, né, irmão? Mas tem hora que dá um susto. E aquele troço correndo. E eu comecei a repreender. E eu senti a atmosfera do quarto mudando. Quando você repreende, sabe, essa condição territorial, que você diz assim: não, Satanás, você não tem mais autoridade. Mas por que eu não tenho mais autoridade? Porque essa é uma pergunta que o diabo vai fazer. Por que eu não tenho mais autoridade? Porque agora chegou alguém aqui, na minha casa, na minha vida, que tem mais autoridade. Pronto, acabou. Aí ele fala: então tá bom. Quem que é ele? Você fala: Jesus Cristo. Agora não deu, estou indo embora. Ele vai. Não dá. Não adianta você confrontar: em meu nome. Que seu nome? Ele não tem medo de você não. No nome da igreja Zoe. Não tem isso aí não. O diabo não tem medo de placa. Mas ele morre de medo de Jesus. Então, enquanto eu orava naquele quarto e o demônio sumiu, eu falei assim: glória a Deus. Eu voltei para a sala, porque eu não vi o que estava acontecendo na sala. E o demônio tinha entrado naquela mulher, estava na perna dela, estava toda preta. Era uma coisa terrível. E eu estava me sentindo bambambam lá já no quarto. Falando assim: aqui não, Satanás. E ele só tinha me enganado. Eu estava lá faceiro lá no quarto, ele estava na sala agora. Eu falei: fica aí, bobo, não tem mais ninguém não. Mas houve um confronto e aquela casa foi libertada. Deus está dizendo: antes de eu entregar Jericó, que é a terra prometida. Escute, Jericó é a terra prometida. Deus está dizendo: antes de eu entregar, eu vou libertar esse lugar para você. Antes de ser seu, antes de você possuir, eu vou libertar. Vou tirar todas as amarras, as autoridades, aquilo que foi lançado sobre a sua vida, eu estou te libertando hoje. Quem crê, diga amém. O primeiro passo então é: demarque. Fala assim: a minha casa é do Senhor, meu casamento é do Senhor, meu relacionamento é do Senhor. Ei. Quem está namorando aí, noivo, deixa eu ver. Você já consagrou dizendo assim: ó, peraí, ó, isso aqui é do Senhor, esse relacionamento é do Senhor. Esse futuro casamento é do Senhor, eu estou consagrando isso ao Senhor, eu estou repreendendo todas as ações do inimigo no meu relacionamento. Ei, você precisa lutar contra as fortalezas espirituais que se levantam contra o casamento, contra a família.
Não pensa que você vai vencer só na mente, dizendo assim, não, eu suporto, não suporta. Homem nenhum suporta, mulher nenhuma suporta. Só o Senhor pode te dar vitória. Ei. Segundo passo. Volta só um pouquinho. A batalha e a conquista começa no âmbito espiritual. Antes de se manifestar no ambiente terreno, antes de se manifestar no físico, Deus quer que você vença espiritualmente. Amém? Segundo passo. A Arca da Aliança ocupa o centro da operação. O povo marcha atrás da arca. O povo não está marchando atrás de Josué. O povo não está marchando atrás de um líder. Ele está marchando atrás da presença de Deus. Escute, isso aqui é muito importante nesse texto. Deus fala, vai rodear, demarca esse território. Segundo passo, a arca vai junto. Escute, durante toda a história bíblica, a arca ficava no arraial. Ficava no acampamento. A presença de Deus, que era representada pela arca, quando o povo ia guerrear, ficava no acampamento. Ela não ia para a batalha. Mas lembra que Deus pegou as sandálias de Josué e falou assim, isso aqui agora é meu, deixa comigo que eu vou resolver esse negócio, Josué. E agora Deus fala, a aliança não vai ficar para trás, a arca não vai ficar no fundo, nós vamos levar a arca, ela vai estar na luta, vai estar na batalha. Deus está dizendo, na sua luta, na sua batalha, eu estarei com você. Eu não vou estar longe, eu não vou estar numa placa de igreja, eu não vou estar num altar, eu estarei com você. E quando se cumpre a promessa de Joel, não está mais com você, está em você. Eu vou repetir isso. Quando se cumpre o dito de Joel, Deus não está mais conosco, Ele está em nós. Em nós. O povo marcha atrás da presença. Josué nem aparece nessa história. Pode olhar. É a arca, é a presença, é a ordem, é a palavra de Deus. Normalmente a arca ficava protegida, mas agora nessa batalha, Deus está falando, eu vou, a minha presença vai estar lá. Eu lidero, Deus lidera o avanço. Você precisa avançar? Deus está dizendo, eu vou liderar o seu avanço. Eu vou apontar o caminho. A conquista de Jericó não seria apenas construída sobre o carisma de um líder. Jericó não seria construído, ou não seria conquistada, através de um carisma, para que as pessoas dissessem, olha Moisés, olha que, sabe, nós construímos isso hoje, na nossa doutrina cristã. Pessoas idolatram homens, idolatram títulos, idolatram lugar, e dizem assim, vamos lá naquele lugar, porque lá tem isso, porque lá tem aquilo. A sua vitória não é conquistada a partir de alguém, é conquistada a partir da manifestação de Deus na sua vida. Você precisa entender. Não, porque eu vou lá, porque, ô pastor, ora por mim, o irmão acabou de orar com você. Ô pastor, ora lá na minha casa. Você tem autoridade na sua casa. A palavra de Deus diz, quando o valente invade a sua casa, um homem, uma mulher, uma pessoa mais valente ainda, deve lutar. Quem deve defender a sua casa é o dono da casa. Não, pastor, mas é que é um demônio. Toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Você tem autoridade do Senhor. Você não tem poder nenhum, mas no nome de Jesus você é empoderado. No nome dele há poder. Amém? Então essa vitória não poderá ser atribuída a esforço humano. Deus está dizendo, sabe, o pior cenário é quando a pessoa fala assim, eu fui e venci, suportei o processo, eu consegui, eu não tive, tiro eu, coloca D-I-S e coloca Deus. Deus me deu a vitória, Deus me fez vencer, Deus me manteve firme. Deus, sabe, não constrói a sua vitória, a sua aliança sobre o esforço humano. A terra prometida seria conquistada por guerreiros, mas a vitória pertence ao Senhor. O segundo passo é, não tente avançar pelas suas próprias forças, você não vai conquistar nada e vai ser derrotado e frustrado. O Senhor lutará por você. A arca, a presença estará na sua presença. Sabe por que você encontra gente que não vence, que não avança? Porque a arca, a presença de Deus, ela está localizada na igreja. Ela não está localizada na casa. Sabe por que a casa não avança? Sabe por que o casamento não muda? Porque a família, porque a vida financeira, porque a vida física, sabe, dores, doenças. Sabe por que não avança no casamento, na história ministerial? Porque a presença de Deus está em um lugar, mas Deus não está mais em um lugar, Deus está em nós. Mas muitas vezes o que nós conectamos à presença de Deus é um culto de domingo, é uma célula de quarta-feira, e a gente condiciona a nossa história com Deus a um dia, a um horário.
Por que você acha que no Apocalipse, Deus diz assim, e não haverá mais sol, nem lua, nem dia, nem noite. Não vai ter hora. Por quê? Por que Deus está tirando essas coisas que nos conectam ao tempo? Por que Deus tira o tempo? Por que Ele diz aqui não haverá mais nada? Porque Ele está dizendo, ei, o que eu tenho para você não é algo limitado por um tempo, por uma estação, é algo eterno. Se a sua vida aqui não significa ou não ratifica a história da eternidade, não, desculpe, não vai funcionar na eternidade. Não, porque lá eu vou acostumar, né, pastor? Ir no culto todo dia. Tem gente que fala assim, eu tenho que ir no culto hoje. Como assim você tem? É o meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos seus pés, canto uma nova canção e adoro a ti, elevo as minhas mãos, te dou o meu coração, quando tua glória eu vi, quero então dizer, eis-me aqui, Senhor. É sobre isso a vida cristã. Não é sobre um dia determinado. É sobre todo o tempo dizer, é o meu maior prazer. Eu vou na igreja, é o meu maior prazer. O salmista diz, ó, quão bom e agradável os irmãos digam, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Onde você está indo, louco? Na casa de Deus, vamos que eu vou junto. No norte do Paraná, onde eu morava, nós íamos para a igreja a pé, não tinha Uber e meu pai não tinha carro. A grande maioria naquela época, década de 80, 90, também não tinha. E a gente ia saindo de casa, do portão, ia descendo na rua. Daqui a pouco encontrava outro irmão. Ô irmão, vamos junto a pé, né? Porque todo mundo, e a gente ia conversando. E aí chegava na descida, eu lembro, a igreja ficava perto de uma descida, a Ana já foi lá comigo, aí descia e depois subia. É sempre assim, tudo que desce sobe. E aí descia, e aí na rua nós encontrávamos, tinha um irmão que ficava na esquina, antes de chegar na igreja, era uma loucura de paixão, de um povo que amava ser povo de Deus, e ao invés de ir para a igreja, ele ficava na esquina esperando, não, os irmãos lá da vila tal estão vindo, e nós vinha aquele comboio, 7, 8 pessoas, tudo pobre, quebrado, e nós, glória a Deus, terminava o culto tarde, não tinha carro, não tinha Uber, tinha que voltar para casa, a pé, fazer almoço, porque de tarde, de noite tinha culto de novo, e nós falávamos, que bom! Aquela geração está começando aí, irmão, e está ficando a geração, eu tenho que ir na igreja? Deus, volta logo, Jesus. A terra prometida seria conquistada, mas Deus receberia os louros dessa vitória. Não vai ser por mão de homens que a sua vida vai mudar. Alguém diga amém. Não tem aquele cântico? A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre. É tudo do mestre, irmãos. Que coisa boa poder estar aqui com você, com a sua casa, com seus filhos. Mesmo que eles não dêem atenção para a gente, porque fica no celular durante o culto, mas tá bom, eles estão na casa de Deus. Um dia Deus pesa a mão e mata tudo. Estou brincando. Terceiro passo. Os sacerdotes carregavam trombetas. Isso aqui, porque eu lembro da música do Josué de novo. Vem com Josué, as trombetas soarão. Eu falava assim, cara, que coisa legal, né? Com os caras tocando. Lembra? Parecia assim, né? Não, nada a ver. Não tem nada a ver com isso. O texto diz que eles usavam um chifre de carneiro, as trombetas que eram usadas para o jubileu. Lá na lei, Deus estabeleceu o ano do jubileu. Lá no Sinai, lembra? Você já passou por essa estação, sim ou não? A estação do Sinai. Lá no Sinai, Deus disse assim, a terra durante tantos anos servirá, mas no ano 50 a terra vai descansar. É o ano do jubileu. No ano tal, o animal não vai ter cria, porque é o ano do jubileu, é o ano do descanso, é o ano da libertação. Então escute, a Bíblia nos ensina que no ano do jubileu se tocava as trombetas. E quando se tocava as trombetas no ano do jubileu, todo escravo devia ser presta atenção nisso aqui. Nunca mais você vai ler esse texto
pensando no corinho lá do Josué. Nunca mais. Primeiro, demarca o território. Segundo, começa a entender o processo de Deus. Ele está no meio da batalha com você. Ele vai vencer. Terceiro, estabelece o contato daquilo que Deus está trazendo na realidade de vitória. Então a trombeta tocava. Por que toca a trombeta? Porque o Deus está anunciando. Esse ano será um ano de vitória, de conquista. Esse ano vai ser um ano de libertação. No ano do jubileu, o escravo era livre. No ano do jubileu, se você tivesse comprado um terreno, quem aqui já comprou um terreno? Ok, pensa como é que era. 50 anos você faria uso daquele terreno, tá bom? 50 anos, Júnior, você faria uso daquele terreno. No ano 50, quando tocava a trombeta do jubileu, você tinha que devolver aquele... Pastor, mas quanto que ele pagava? Nada. Porque durante 50 anos o Senhor te deu do fruto daquela terra. Está na hora de você abençoar alguém. Amém. Ah, me dá, Deus. Está na hora de você abençoar a coisa. Está na hora de você começar a colocar para as pessoas, dizer que está aqui, eu quero te abençoar. Ai, me abençoa. É ou não é, Mislaine? Foi abençoado, não foi? Agora vamos abençoar. Eu vou triplicar, eu vou quadriplicar. É o Zaqueu que fala, se eu defraudei, o Zaqueu estava mais ou menos convertido, porque ele fala assim, se eu defraudei, claro que ele roubou das pessoas, ele era coletor de impostos, mas ele fala assim, se eu fiz isso 4 vezes mais, eu vou restituir. Está na hora de Deus fazer isso conosco. Eu vou restituir, Senhor. E Deus está dizendo, as trombetas significavam o jubileu, de 50 e 50 anos, se tocava trombetas, os escravos eram libertos, as dívidas, uau, isso aqui é sensacional, as dívidas eram perdoadas, na Casa Bahia, nos bancos, 50 anos, tem gente que até coçou a cabeça assim, ó. Vou ter que esperar 50 anos, vai ter, as dívidas eram perdoadas, a terra era devolvida aos seus antigos donos, eles não eram invasores naquela terra, eles eram os donos da terra. Eles chegam proclamando o primeiro jubileu da terra prometida. Eles entram e falam, é ano de jubileu, vamos libertar os escravos, vamos perdoar as dívidas, vamos devolver o que compramos de outros, vamos abençoar. A batalha inteira possui uma estrutura. O que você faz no culto? Adora, louva, recebe os visitantes, oferta, sim ou não? Semeia, semeadura, semeia. Olha aqui, Deus está presente aqui, sim ou não? Não parece, lendo esse texto, não parece exatamente com culto, teve adoração, demarcação, porque agora você está em um território demarcado, a igreja é um território demarcado, amém? Está aqui, não tem como ter outra coisa aqui que não seja algo que glorifica ao Senhor. Está demarcado, Deus está aqui. O povo que está aqui é o povo de Deus. Então Deus está presente aqui, está se manifestando. É a mesma coisa daquela batalha. A batalha está se desenrolando como uma condição cultual, litúrgica. Na Bíblia, o número 7 representa a plenitude de Deus, a obra concluída de Deus, uma ação divina. Preste atenção, a batalha inteira está sendo narrada assim, o número 7 domina a narrativa. Preste atenção, 7 sacerdotes, 7 trombetas, 7 dias, 7 voltas. Deus está dizendo, eu me farei presente nessa batalha. Aleluia, aleluia. Eu me farei presente na sua batalha. Quarto, o silêncio. Você lembra que Josué dá uma ordem? O verso 10, Josué diz assim, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá uma palavra alguma da vossa boca, até o dia em que vos diga, gritei, então gritareis. O quarto passo é, o silêncio é uma grande arma dessa operação espiritual que Deus está fazendo. Lembra que aquela geração cresceu ouvindo as murmurações dos seus pais. Essa geração que está ali em Jericó, cresceu ouvindo os pais murmurarem. Paulo, em 1 Coríntios 10, descreve essa murmuração, dizendo assim, que a murmuração trouxe sobre eles o destruidor,
trouxe sobre ele as serpentes que eram, abrasadoras. Cuidado com o que você libera dentro da sua casa. Cuidado com o que você libera no ambiente em que Deus te coloca. Porque a murmuração pode atrair o destruidor. Quando você reclama, quando você critica, quando a sua voz nunca é construtiva, é sempre para destruir, você pode atrair aquilo que você está confrontando. Por quê? Porque ao invés de adorar, você murmura. Então, Deus dá uma estratégia para Josué, dizendo: Josué, você conhece esse povo, ou pelo menos você conhece os pais dele, você sabe, você viu os pais deles morrer no deserto, porque murmuraram contra mim. Então a ordem que eu tenho para você, pede para eles ficar quieto. Durante 40 anos, Israel reclamou da água, presta atenção. 40 anos aquele povo reclamava da água, reclamava da comida, reclamava da liderança, reclamava das dificuldades, reclamava da terra prometida, murmurou. A murmuração havia sido um dos maiores inimigos daquela geração do êxodo. Reclamo de tudo. Por que Deus está fazendo isso? Por que não deixou a gente lá? O que eu vim fazer aqui? O que esse líder faz por mim? Ninguém se importa. Murmuração. Deus diz para Josué: marche todo dia em volta da cidade. Mas antes disso, diga para o povo ficar. Você imagine o primeiro dia da cena. Eu falar para vocês aqui, eu me lembro a primeira vez que eu preguei. Esse texto é muito familiar para mim, porque foi o primeiro texto que eu preguei na vida. Eu era um pouquinho pior do que eu sou hoje. Mas a primeira vez que eu fui pregar, eu estava muito, entusiasmado. Eu tinha escrito 16 folhas. Falei, eu vou pregar isso aqui, esse texto é maravilhoso. Em 15 minutos, acabou a pregação. Eu comecei a encher linguiça. Vocês conhecem esse termo? Né? Picar fumo. Né? Comecei a enrolar. E aí, a esposa do pastor da época levantou e chamou algumas outras pessoas com ela. Eu falei, meu Deus, eu estou tão ruim que a mulher do pastor está indo embora. E ela falou assim, venha gente. E ela chegou no fundo da igreja e chamou uma outra irmã. Eu falei assim, aquela irmã é da oração. Meu Deus, agora acabou o culto mesmo, eu estou desesperado. Eu acho que eu comecei até a errar os textos. E eles foram saindo e daqui a pouco, eles estavam lá fora. Eu falei, todo mundo está saindo. Eu falei, eu vou terminar isso aqui agora. Porque ninguém está interessado. Eu estou pregando tão mal. E aquela foi a minha impressão. E eu falei, gente, fica de pé, vou orar. Eu acho que a minha oração não deu 10 segundos. Eu terminei o culto, passei para o pastor. E de repente eu estou saindo, estou suando. Eu estava assim desesperado, envergonhado. Eu escutei uns passos. Eu falei, o que está acontecendo lá fora? Na minha cabeça eles tinham ido embora. Mas ela falou assim, ela voltou para a igreja no final do culto e falou assim, Fábio, a sua palavra falou conosco. E eu estava assim desesperado, porque eu falei, ela veio falar comigo. Eu falei assim, ela vai falar que foi uma porcaria. E ela falou assim, sua palavra falou com a gente, na hora que você estava pregando, Deus me deu uma visão, nós rodeando essa igreja, porque naquela igreja, essa não, naquela igreja estava tendo muita confusão, graças a Deus aqui não acontece, era muita gente cuidando da vida do outro, graças a Deus aqui não acontece, era muita gente que falava mal do outro, já sabe, né, aqui não acontece. Mas aquela igreja estava sendo assim, praticamente destruída. E ela falou assim, nós vamos se levantar e nós vamos rodear. E eles começaram a rodear a igreja. E na minha cabeça eles estavam indo embora. Mas na verdade Deus tinha falado com ele. Ei, a palavra de Deus não volta vazia. O seu coração pode estar vazio, mas a palavra de Deus nunca é vazia. Aí Deus fala para eles assim, fica quieto. Porque você imagina, primeiro dia, o que nós vamos fazer, Josué? Você não ia querer ser Josué, você não queria estar na pele do Josué. Hoje, pastor, eu vim aqui para Deus mudar a minha vida. O que o senhor me diz? Dá 7 voltas em volta da igreja aí. Não, mas o que é isso? Não, depois no 7º você vai dar um grito ainda. Você faria isso? Dificilmente a gente faria. Você fala assim, tá bom pastor, eu vou ali e já volto. Nunca mais. Agora você imagina o povo, era mais de 1 milhão de pessoas. E Josué fala assim, acorda ele cedo. Gente, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, esse Josué está louco. Vamos,
vamos guerrear. Eles falam, guerrear. Eles vestem a roupa de guerra, vestem a armadura. Eles falam, o que nós vamos fazer? Quem nós vamos enfrentar? Não, nós vamos dar só um giro em volta da cidade, escutando as trombetas ainda. Tinha uma hora que eu fico imaginando que a pessoa assim, mata esse cara da trombeta, pelo amor de Deus. Tá, nele. Você já andou em carro que tem aquele sino quando você está sem cinto? Não dá vontade de procurar o criador daquilo? Assim, o que esse cara tem na vida, cara, para criar uma buzina que apita? Mas tem que andar com o cinto, irmão. É por isso que ele está lá. É o Espírito Santo. Não é não? Agora imagina aquele povo. Primeiro dia. Imagina a cena. Andando em volta da cidade. Primeiro dia, volta ao redor, nada acontece. Segundo dia, damos volta de novo, nada acontece. Quarto dia, sexto dia. O povo já ia estar louco. Fala assim, o que está acontecendo, gente? Você andando lá na fila. Ô, irmã Rose, o que você pensa disso? Não, eu estou esperando, porque eu estou achando que isso aqui é uma loucura. Isso é uma coisa de louco. Eu achava que Moisés era doido, mas isso aqui é pior. Josué é pior. Você fica imaginando, sabe, não faz sentido, Josué é doido. Nós estamos perdendo nosso tempo aqui, gente. Nós vem na igreja, hoje é domingo, ó. Já é 8:55, nós temos que ir embora. Mas nós estamos perdendo nosso tempo. Outros, mais tecnológicos, iam perguntar para a inteligência artificial, a Gemini, como exatamente uma muralha pode cair se a gente fica dando volta em torno delas? Pode acontecer? Ela diria, não é possível. Não vai acontecer nada. E já ia conversar com o outro. Viu? Não falei? Eu vi aqui, ó, na IA. Não cai, não. Isso é bobagem. Não seria melhor a gente atacar de uma vez? E Deus estava dizendo para ele, fica quieto. Fica quieto. O silêncio imposto por Josué elimina a crítica coletiva. É quando a gente não fica, viu, o que você acha? Não, eu não acho nada. O que Deus falou, eu vou fazer. Viu, mas o que você acha daquela oração, naquele horário? Eu não acho nada. Se Deus pediu, eu vou lá e vou fazer. Nenhuma reclamação no Instagram. Eu fui lá, mas é muito barulho. Eu estava até, tocaram uma trombeta lá, nossa, doeu assim no meu ouvido. Eu não vou mais. Não, até gostei e tal. Eu lembro da pessoa do ônibus que falou mal da igreja. Você lembra da pessoa do ônibus? Até hoje. Talvez ela esteja aqui no nosso meio. Ela falou assim, eu amei aquela igreja, mas demora muito para terminar, né? Quando ia para o bailão, não tinha hora para acabar. Mas na igreja, estou com sono. Deixa o diabo puxar teu pé de madrugada que você vai ver, você não vai ter sono mais nenhum. Nenhuma crítica no Facebook. O Facebook está ultrapassado, tá, irmão? Se você não sabe disso, já era, tá? Desconecta o Facebook, isso é coisa de velho. Desconecta. Facebook, estou me sentindo triste. Por que coisa? Meu líder fica pedindo para me dar volta, já é o 6º dia, eu estou querendo ir lá fazer meu cabelo, a unha, nem dá tempo, porque tem que ficar indo. Não tem nota no Facebook. Propaganda nenhuma. A dúvida foi eliminada. Eles eliminaram a incredulidade de se espalhar no acampamento. O que aprendemos hoje com esse texto é que antes de derrubar as muralhas, é preciso silenciar as murmurações. Antes de você alcançar o que Deus tem para você, fecha a boca. Meu marido não muda. Fecha a boca. Pastor, meus filhos. Mas o que eu faço? Demarca em volta da sua casa. Meu filho tem pesadelo de noite, pastor. O meu filho também teve. O Caio, na sua infância, acordava de madrugada. E a gente falava, o que está acontecendo? Ele falou, eu tenho sonhos com monstro, com isso, com aquilo. E naquela época, a Elma Chips, salgadinho, entregava umas figurinhas que brilhavam no escuro. Não vou perguntar aqui, irmão, quem lembra, porque você vai denunciar aí a sua meia-idade. Mas vamos lá, quem lembra? Deixa eu ver. 50 e pouco com a latinha. Então o meu filho acordava de madrugada e a gente não tinha sabedoria. A gente colou aquilo na cama dele. Ele queria colar, eu quero colar porque de noite brilha. Mas eram todos demônios, monstros lá de uma série, sei lá o quê. Aí um dia ele acordou de madrugada e a gente foi orar. E aí eu falei assim, não tem jeito. Eu falei, está acontecendo. Eu comecei a orar. E a gente sempre orava de olho fechado, mas naquele dia Deus falou, abre o olho. Eu comecei a orar de olho aberto.
E eu vi aquela figura brilhar. E quando aquela figura brilhou, eu vi aquele cheio de olho, um demônio naquela figurinha. E eu falei assim, são essas figurinhas. O diabo está se apossando da cama. Nós vamos eliminar isso aqui. E eu falei com ele, nós vamos arrancar, filho. Arrancamos tudo aquilo. Eu orei, amassei aquilo e falei assim, está repreendido em nome de Jesus. Ele dormiu, nunca mais teve pesadelo. Porque você precisa demarcar o ambiente dizendo assim, aqui é a casa do Senhor. A boca seria usada para celebrar a vitória do Senhor. A geração anterior murmurava pela boca. A geração nova adora o Senhor nas lutas. As palavras derrotaram aquele povo. Mas agora, na primeira batalha, na primeira terra a ser conquistada, envolve o domínio da língua. Cuidado com o que você anda falando sobre as coisas que Deus te colocou. Ah, esse carro maldito. Ah, essa dívida. Ah, isso, aquilo. Ah, essa casa. Ah, ei, cuidado. A murmuração atrai destruição. Pare de reclamar. A propósito, fala para quem está do seu lado. Para de reclamar. Então nós vamos fazer o dever de casa nessa semana. Durante 6 dias, aquele povo andou em silêncio. Não dava para reclamar. Não dava para reclamar da igreja, não dava para reclamar da liderança, não dava para reclamar da comida, não dava para reclamar do louvor, não dava para reclamar de nada. Por quê? Porque não podia falar. Eu me lembro, a Radassa estava conosco aqui de manhã, no culto da manhã, agora ela foi lá pro Connect, e nós estávamos num jejum de 21 dias, e ela estava fazendo jejum também, e ela estava fazendo de refrigerante. E aí, a cada semana, a gente mudava o tipo de jejum. E aí nós estávamos no almoço, e nós falamos, Radassa, e agora? Ela falou assim, eu quero tomar coca. Ela falou, você não está de jejum? Não, agora eu vou mudar. Só que eu não sei o que eu vou fazer, jejum do quê? Eu falei, já sei, jejum de reclamação. Ela falou assim, não vou. Eu não vou conseguir. Eu falei assim, não, você vai. Eu vou te ajudar, você não vai reclamar de nada. Não, eu vou reclamar na primeira hora, já vou reclamar. Eu vou reclamar quando a minha avó pedir para me tomar banho, eu vou não reclamar não. E aí a gente, sei lá, fez um outro voto lá. Eu acho que ela não cumpriu também, mas boca fechada. Não vai dar para reclamar. Então, essa semana, nós temos uma tarefa. O culto também demanda tarefa. Você vai para casa hoje com tarefa. 7 dias sem críticas. Dá uma cutucadinha que está do seu lado e fala assim, 7 dias sem me criticar, tá? Maridos, estou convosco. 7 dias sem crítica. Porque hoje de manhã... Peraí, vai melhorar. 7 dias sem reclamação. Alguém diga amém. Ao invés de reclamar, fecha a boca. Hoje de manhã, minha esposa não estava nesse trato ainda. Eu fui me preparar para vir pro culto. Tomei o banho. Fui no guarda-roupa, na parte que é minha. É minha parte, as minhas coisas que estão ali. E fui lá e comecei a procurar o meu desodorante. A pessoa que estava lá, no mesmo quarto que eu, olhando, não dizia nada. E eu olhava para o guarda-roupa e falei assim, senhora, eu não encontro o meu desodorante. Ela virou assim e falou assim, está na sua frente, querido. Eu falei, senhora, eu estou olhando para a minha frente, não estou enxergando. Ela falou, está na sua frente. Então, eu comecei a olhar na onde fica ali os creme. É talco para chulé que eu tenho lá só naquele lugar lá, desodorante. Eu comecei a olhar para lá e falei assim, não está aqui. Ela falou assim, olhe para baixo. Eu olhei para baixo, o desodorante estava no meio das calças. Eu falei, não devia estar aqui. Alguém mexeu. Será que é só eu? Porque o homem parece que tem um problema, que ele não encontra nada na frente. Está na cara dele. Irmãs, sem crítica essa semana. Sem reclamação. Vira para o seu irmão aí e faz assim, 7 dias sem queixas. 7 dias sem fofoca.
7 dias sem murmuração, eu não vou murmurar. Essa semana eu só vou adorar, Vai ser uma semana que eu vou demarcar minha casa, eu vou dizer minha casa, eu e minha casa servimos ao Senhor, eu vou orar pelos meus filhos, pela minha esposa, eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu não vou criticar, eu vou adorar o Senhor. Pergunta aí para o seu irmão, você consegue? Porque se você não consegue, irmãos, esquece. Porque se você não consegue ficar sem criticar, sem murmurar, os muros não vão cair, você vai continuar preso. É só depois disso, só depois de fechar a boca. Porque se você não consegue fechar a boca, você não vai conseguir ter fôlego para a adoração. E só depois disso, então, vai vir o grito. Você lembra que Deus disse para eles, durante 6 dias, vocês vão dar uma volta em silêncio, as trombetas vão estar declarando, tem um povo livre, tem um povo que recebe herança aqui, mas vocês vão ficar calados. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas, e na última volta, eu vou dar o comando, e quando eu disser, e os sacerdotes tocarem as trombetas, vocês vão gritar com grande voz. O 5º e último passo, então, em Jericó, o grito tem significado maior do que um grito. Eu vou explicar. Quando você vence alguma área, quando o seu time ganha, você grita, yes, uhul, quando você marca um gol, quando você passa em um concurso, você comemora aquilo, não é sobre isso. O grito ali não ia expressar a vitória de alguém, o grito ali representaria algo muito mais estrutural, muito mais empoderado. Josué diz, no versículo 10, não gritareis, nem farei ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu disser, gritem, então gritareis. Ele está dizendo, nós só vamos dar um grito, depois de provarmos que podemos ficar calados diante das circunstâncias. Você só vai poder gritar, glória a Deus, depois de aprender a ficar calado diante das críticas, diante das circunstâncias, diante das lutas que vão aparecer na sua história essa semana. Aquele cara que te fecha no trânsito, calado. Aquela pessoa que te ofende, quieto. Eu estou num propósito. Durante 6 dias eu não vou murmurar, não vou criticar, não vou brigar, não vou ofender. Eu vou ficar quietinho. Se você não consegue ficar calado diante da ofensa, se você não consegue ficar calado diante das dúvidas, se você não consegue ficar calado diante das calúnias do inimigo, agora imagine aquele povo de Jericó. O povo está lá dentro de Jericó, e o povo de Israel está dando volta. Eles falam assim, ei, seus bobos, o que vocês estão fazendo aí? Eles não podiam falar. Você não responderia? Bobo, você vai ver, daqui a pouco Deus vai te pegar, rapaz, vai acabar com a sua raça. Fica esperando aí, eu estou andando aqui, estou sofrendo aqui, mas Deus vai acabar. Não pode. Deixa eles te provocar. Ei, o Deus de vocês não é nada, o nosso Deus aqui de dentro que é bom, ó. Nós temos água fresca aqui, vocês nem água têm. Ô seus bobos. O povo olha você dentro da igreja e diz assim, vocês são bobo. Vai para culto. Fica dando dinheiro na igreja. Fica gastando seu tempo, serve na igreja. Ei, eu sou livre. Eles nem sabem que o livre decide por escolha própria obedecer ao Senhor. Eu sou livre para obedecer a Deus. Eu não sou livre para fazer o que eu quero. Então aquele povo de Jericó ficava, ei, nunca ninguém venceu. O que vocês estão fazendo, seus loucos? Vocês são bobo? Era mais ou menos como diziam de Noé. Quando Noé constrói uma arca, antes, em um lugar onde nunca antes havia chovido, em um lugar onde nunca antes havia tido uma inundação, Noé está construindo aquela arca e o povo fala assim, Noé, você é bobo demais, por que você está construindo esse negócio aí? Nem rio tem aqui, nem lago tem aqui, nem chove aqui, Noé, você é bobo mesmo, Noé, você é um idiota. E Noé passou anos construindo aquela arca,
até o dia. E o povo falando assim: você é bobo, você é tonto, você é idiota, Moisés, ou não é, você é bobo. Até o dia que choveu. Aí idiotas foram aqueles que zombavam de Noé, porque eles falaram: deixa a gente entrar. A porta já fechou, não vai entrar mais. Você teve chance. Quando você fica calado, você evita que os zombadores entrem no seu território. Essa semana é uma semana de cercar o inimigo. O grito que foi dado pelo povo não era um grito de vitória. Eles gritaram, e aquele entoar estava dizendo: tem um novo rei nessa terra. Essa terra tem um novo dono. Essa terra tem um dono e ele chegou. O dono da minha vida, o dono da minha casa, o dono da minha família. E quando aquele povo gritou, algo sobrenatural aconteceu naquele lugar. E para isso, eu quero que você se coloque em pé, nós vamos encerrar. Algo sobrenatural aconteceu. Eles começaram a clamar e gritaram. Mas sabe, irmãos, quando a gente canta aquele cântico que diz assim: e o povo gritou e as muralhas caíram, sabe, parece que é algo que Deus mandou um trovão, um terremoto. Não, nada disso. Ei, escute isso, preste muita atenção. Eu vou dar a oportunidade para você, que gosta de falar, de conversar, gosta de se expor, porque às vezes a gente diz assim: o povo deu 6 votos e quando eles gritaram, os muros caíram, porque eles gritaram. Não, a gente pensa que parece que foi o barulho, foi um estrondo assim tão grande que explodiu aquela muralha. Não tem nada disso. Quer ver? Eu vou dar uma oportunidade para você. Nós temos aqui uma parede que tem 30, 20 centímetros. Nós estamos aqui umas 300 e poucas pessoas. Nós vamos fazer um exercício aqui. No 3, você vai dar um grito empoderado, mais forte que você tiver aí. Assim: ah, pastor, que eu não sou meio assim. Não, você tem que aprender a gritar às vezes, irmãos. No 3, nós vamos dar um grito. Amém? Falei para quem está do seu lado. É para gritar, irmão. Lá em casa grita: é porque ninguém faz nada, é porque esse homem não sei o quê. Agora que é na igreja, ai, que eu não sei que você... Não, você vai gritar. Fala para ele, você vai gritar, vai gritar. No 3, vamos lá. A Bíblia diz assim, ó: no 7º dia, na 7ª volta, o povo gritou e depois a muralha caiu. Amém? Agora nós vamos gritar. 1, 2, 3. Caiu nada. Nem uma rachadurinha. Quer fazer de novo? Mas quem sabe você deu um migué aí, né? Não gritou. Não precisamos. Pergunta. Que vale um livro. Pegou o livro lá, Ivone, aquele dia? Pegou? É, Ivone, velho. Vai deixar passar? Vai ganhar um livro hoje. Só que você que não veio no culto da manhã, tá? Se você veio no culto da manhã, não vale. Veio no culto da manhã? Por que você acha que a muralha nossa aqui não caiu? Nós não gritamos? Deus não está aqui? Nós não estamos aqui cultuando a Ele? Por que não caiu? Por que não caiu? Você veio? Por que não caiu? Por quê? Por que não caiu? Não era para cair? Hã? Você veio? Ah. Esse povo é crente mesmo, né? Esse é mais crente que eu. Eu quase não queria vir nesse culto, que eu já tinha vindo de manhã. Eles vieram nos 2. Por que não caiu? Porque, primeiro, você deu 6 voltas aqui? Faz 6 dias que você está aqui? Você está caladinho? Está conversando mais do que o homem da cobra. Sabe essa vergonha? Ó. É assim que a gente quer. Não, pastor, então foi o grito? Não. Foi Deus. Não foi o grito, foi Deus. É assim que a gente quer os milagres. Não, pastor, é o grito, então eu vou gritar. Ah! Eu estou gritando faz... Não vai, não é assim, irmãos. Deus falou: demarque a sua casa. Vença as fortalezas que estão lá.
consagre sua casa a mim. Deixe eu fazer parte da história da sua casa. Feche a sua boca para as críticas. Quais são as palavras que mais têm fluído lá na sua casa? Murmuração? Críticas? O que? Elogios? Palavras que reforçam? Palavras que dão ânimo? O que mais? O que é? Qual a palavra que mais tem aparecido lá? Nós temos que mudar. Por isso Deus está falando assim, ó. Uma semana. Eu não vou reclamar da minha empresa, eu não vou reclamar dos negócios, eu não vou reclamar de onde eu trabalho, eu não vou reclamar dos meus pais, eu não vou reclamar da igreja, eu quero só Deus se manifestando nas minhas lutas. Durante toda essa semana, eu quero desafiar você a se lembrar de que as muralhas caíram, não porque o povo gritou, mas porque eles obedeceram. Durante 6 dias, eles obedeceram em silêncio, dizendo: nós vamos adorar. Deixa o povo falar mal da gente, deixa eles nos criticar, eu continuarei firme. O versículo, põe para mim o último versículo de Josué, acho que é o 15. É o anterior, eu acho, 14, que fala de Raabe. Achei. Vai lendo e vai. Tem Raabe aí nesse texto? Acha Raabe aí. Fica olhando para mim não, irmão. Faz seu serviço aí. Achou? Eu vou achar então. Isso que eu acho para você. A cidade, contudo, e o que nela existe, será consagrado ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espias que enviamos. O sinal que os 2 espias deram para Raabe era: coloca uma fita escarlate, vermelha, na sua casa, na porta. E essa fita vermelha vai identificar, quando nós entrarmos, o único lugar que nós não vamos destruir vai ser a sua casa. Mas tem que estar identificada com uma fita vermelha. Você lembra de mais algum lugar na Bíblia que remete sobre vermelho nas portas, nos umbrais? O Êxodo. Quando a Bíblia diz que o anjo da morte ia passar, então eles tinham que pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta. O anjo ia passar, ia ver a marca, e quando ele olhasse para aquela marca, ele ia pular aquela casa, saltar. Páscoa quer dizer saltar. Então, o sangue do cordeiro livrou aqueles primogênitos, aquela casa. Agora Raabe está passando pela mesma circunstância, mas lembre-se, ela é uma prostituta de Jericó. Mas ela escondeu os homens de Deus e falou assim: nós temos ouvido falar do que Deus fez quando Ele abriu o mar vermelho. Faz 40 anos que Deus tinha feito isso, e ela está se lembrando. Eles falaram: o Deus poderoso de Israel, eu e minha casa queremos esse Deus. Eles disseram: então, coloque uma fita vermelha. Aí hoje de manhã eu estava orando, e eu falei para o pessoal do apoio: consegue uma fita vermelha para mim? E eles rodaram a cidade de manhã antes do culto. Antes do culto, eles rodaram a cidade, não foram no lugar até que encontraram. Eu falei: o que você vai fazer com isso, pastor? Nós vamos usar essa fita como um memorial. Escute, é um memorial, não é um amuleto. Amém? Não serve para nada, é só uma fita. O que é um memorial? Vou explicar. Quem já viajou esses dias, esse ano? Quem já viajou? Tirou foto? Aí você tira a foto, põe num quadrinho e coloca lá. Na minha época era na estante, agora é na rack, agora é sei lá, onde você quiser. Tem uma foto lá? Essa foto é o quê? É um memorial daquilo que você experimentou naqueles dias, entendeu? Então, quando eu olho para aquela foto, eu não estou lá, mas eu me lembro até das sensações. Como foi bom estar na praia aqueles dias, como foi bom naquele hotel, como foi bom lá na casa do pai e da mãe. Faz sentido? Amém? Memorial. Essa fita vai ser como memorial, assim como foi para Raabe. A fita não tinha poder nenhum, apenas de identificá-la
como alguém que Deus está protegendo. Então a fita servia como memorial. Quando os soldados chegaram lá, eles olharam e falaram assim: ah, lembra da fita? Lembro, essa é a casa de Raabe, vamos salvar ela e a sua casa. E ela foi salva. Essa é uma semana que você precisa se lembrar das 6 outras semanas que você foi ministrado. Você está numa viagem, você está num caminho, e ele não tem volta, não dá para voltar para o Egito, é para frente, é avançando para a eternidade, não dá para diminuir o ritmo. Ah, vamos mais devagar, não dá, continue, Deus vai acelerar a sua história. Eu vou repetir, Deus vai acelerar a sua história. Então, eu pedi para que eles fossem e conseguissem, e eles conseguiram, fizeram. Eu vou entregar para você, tá bom? Você vai receber uma fita vermelha, que vai identificar